Olá, pessoal. Meu nome é Eric, sou professor monitor de Ciências Biológicas da Universidade para Todos. Estarei aqui trazendo para vocês um assunto que é bastante atual e que cai bastante em Enem e em questão de vestibular. Esse assunto seria a concentração de carbono na atmosfera. Hoje vou estar falando especificamente sobre o sequestro desse carbono por fotossintetizantes, ok? Mas, para entender o sequestro de carbono, primeiramente a gente tem que entender aonde se encontra o carbono no nosso ambiente. Primeiramente, a gente tem que entender que o carbono é o quarto elemento mais abundante no universo. O nosso planeta não é diferente. Ele pode ser encontrado na atmosfera, nos oceanos, nos solos e até mesmo nos seres vivos. Então, por ele ser tão abundante e estar presente em tantos ambientes, ele acaba participando de vários ciclos ambientais. Então, um desequilíbrio nesse elemento pode acabar afetando vários nichos ecológicos e grandes porções do ambiente. Para entendermos melhor a relação do carbono com o meio ambiente, temos que lembrar o que são os fotossintetizantes, que são basicamente os seres vivos que fazem fotossíntese. Popularmente chamamos de seres vivos que produzem o próprio alimento. Esses seres vivos que produzem o próprio alimento, se eu pedir para vocês pensarem em um, provavelmente vão falar de plantas, as árvores. E isso não está errado, está certo. As plantas são realmente indivíduos que representam bem esse grupo. Porém, temos que ter na cabeça que não são só as plantas que fazem a fotossíntese. Podemos citar algas e algumas bactérias que usam do gás carbônico e do solar para produzir glicose, certo? Então, tendo isso na cabeça, vamos entender mais para frente como funciona a ideia do carbono na fotossíntese, ok? Esse sequestro do carbono. Para entender o sequestro de carbono por meio dos fotossintetizantes, essa imagem é bem ilustrativa, onde as plantas absorvem o CO2 e liberam o oxigênio, e os animais absorvem esse oxigênio, liberam o CO2, as plantas novamente absorvem esse CO2 e liberam oxigênio. Observemos que nesse ciclo o carbono é fixado pela planta. Esse carbono vai ter duas vertentes para ser utilizado na planta. E quais seriam essas vertentes? Basicamente, o carbono poderia ser usado para a produção de glicose, que seria utilizado na produção de energia pela planta, ou essa glicose que seria produzida não seria utilizada para energia, mas sim para a função estrutural, onde seria a produção de celulose. E iriam agrupar essas moléculas de glicose, formando celulose, que seria esse carboidrato estrutural que está presente nas paredes celulares dos vegetais. Ok? Então, quando pensamos nessa ideia de produção de energia e produção estrutural, a estrutural acaba sendo necessária para o desenvolvimento da planta, já que ela precisaria absorver esse carbono para aumentar o seu volume, a sua massa. Agora que entendemos como ocorre o sequestro de carbono por meio dos fotossintetizantes, pensemos o que aconteceria se a taxa de gás carbônico que houver na atmosfera seja muito maior do que a capacidade de absorção desses indivíduos. Basicamente, pessoal, vai acarretar desde problemas ambientais a problemas de saúde. Esses problemas ambientais podemos citar o aquecimento global e também podemos falar que, consequentemente, vai causar tempestades, vai aumentar o nível do oceano por meio do derretimento das geleiras. Então, se formos agora analisar pelo lado da saúde, basicamente a inalação desse gás ele é nocivo para o ser humano, já que vai afetar diretamente as vias respiratórias. Podemos citar um caso que ocorreu no Brasil, no estado de São Paulo, que seria a cidade de Cubatão, que ela ficou conhecida mundialmente como a cidade mais poluída do mundo. Ela ficou com esse nome, essa alcunha que ficou como o Vale da Morte, já que a produção desse gás carbônico era tão grande que afetava as pessoas que acabaram tendo até problemas de saúde graves e só depois de muito tempo que houve a remediação dessa situação. Sabendo agora que o excesso de gás carbônico na atmosfera vai prejudicar o ser humano e o meio ambiente, temos que identificar quais seriam essas causas. O que pode ser de causa natural, esse excesso de gás carbônico na atmosfera.
Pode ser devido a um exemplo de uma erupção vulcânica e que vai ser expelido gases, como gás carbônico e outros gases que são nocivos para o meio ambiente, mas a sua principal seria as ações antrópicas, que são basicamente as ações do homem em relação ao meio ambiente. Podemos citar as queimadas, que atuam em duas vertentes, que vão desde a destruição de sequestradores de carbono, né, que seriam as árvores, até a liberação de mais gás carbônico por meio da queimada, em que esse carbono que estava nas árvores vai ser levado para a atmosfera. Na agropecuária também existe um grande impacto, já que também vai haver a derrubada de árvores para abrir caminhos para os pastos, e também a concentração de animais que vão estar expelindo gases e que vão fazer um impacto na atmosfera. E na indústria, né, que, como foi citado, vai ser um grande problema, pois vai estar tendo uma queima de combustíveis fósseis e vai ter um impacto muito maior na atmosfera se não for regulamentada da forma devida. E como eu falei mais cedo, as algas também são fotossintetizantes, ok? Então, elas também atuam no sequestro de carbono. Sabemos que as plantas têm contato direto com a atmosfera, e de lá que elas tiram o carbono. E as algas, de onde ela tira esse carbono? Por elas estarem dentro da água, justamente de lá que ela tira esse gás carbônico. O que acontece? A atmosfera rica em gás carbônico, esse gás carbônico em contato com a superfície do oceano, esse gás carbônico vai ser diluído e vai ser absorvido pelos oceanos esse carbono. Carbono esse que será absorvido pelas algas e será devolvido para o ambiente o oxigênio, ok? Pessoal, para finalizar, podemos pensar em medidas para prevenir o desequilíbrio de carbono na atmosfera. Então, podemos pensar primeiramente na proteção ambiental, onde, pensando nas florestas, poderíamos pensar em maneiras de evitar o desmatamento e teria também o contato com o meio aquático, seria evitar a poluição desse meio aquático, que seria afetar as algas. Também poderíamos pensar no reflorestamento, já que estaríamos levando para o ambiente mais sequestradores de carbono, certo? E a regulamentação do despejo de gás carbônico por indústrias, já que essas são os maiores despejadores de gás carbônico da atmosfera e que acabam despejando toneladas desse gás esse gás nocivo na atmosfera, o que afeta diretamente o nosso ambiente e, consequentemente, a nossa saúde. Obrigado, pessoal.